E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Aqui em London. E para você que é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Carla. Se ainda não está inscrito, tá esperando o quê? Aproveita então e já se inscreva, assim você não perde nenhum vídeo que eu postar. Nesse vídeo, eu vou estar fazendo algumas comparações entre dois países incríveis que eu tive o privilégio de morar. Em algum dos meus vídeos anteriores, eu contei que morei em Portugal de 2014 a 2018 e atualmente estou morando aqui em Londres fazem 3 anos. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e o que eu aprendi vivendo nesses dois países, comparando alguns aspectos entre eles. Bora começar então pela culinária. Vamos falar sobre a culinária portuguesa. O que dizer sobre a culinária portuguesa? Que a comida é muito boa? Sim, pessoal, a comida portuguesa é muito boa. Eu sou suspeita a dizer, porque nesses 4 anos morando lá, eu acabei engordando 15 quilos e até hoje eu não perdi. Pois é, pessoal, realmente a comida portuguesa é muito boa. Lá você encontra pratos típicos de cada região, o famoso bacalhau, o arroz de polvo, uma infinidade de doces e sobremesas, então você vai comer muito bem e gastar muito pouco, porque a comida, além de boa, é muito barata. Então, Portugal, sim, tem comida muito, muito boa. Já aqui na Inglaterra, não posso dizer a mesma coisa. Aqui nós não temos pratos típicos que nós estrangeiros podemos apreciar e dizer que realmente a comida inglesa é gostosa. Não, pessoal, não tem isso. Os mais famosos aqui são o fish and chips, que nada mais é que peixe empanado com batatas fritas, nada a ver, né? Enfim, mas é o que eles comem demais aqui. E o famoso English breakfast, que é o nosso café da manhã, que na verdade para nós é como se fosse um almoço, um jantar, porque é um prato enorme com várias comidas ali, uma mistureba só, que vem salsichas, ovo, feijões, cogumelos, tomate, tosta, tudo isso num prato só, que é o café da manhã deles. Por isso que muitos ingleses eles acabam não almoçando, porque esse café da manhã já é como um almoço, então eles se alimentam muito bem de manhã e durante o horário do almoço eles fazem apenas uma refeição mais leve e à noite o jantar. Mas comparando os dois países, Portugal sim ganha de 10-0 aqui da Inglaterra em questão culinária. Bom, em outro aspecto então, vamos falar sobre o transporte público. Entre os dois países, a comparação fica bem pequena, já que Portugal e Inglaterra têm transportes públicos muito bons. O serviço público funciona muito bem. Tanto nos dois países tem trens e ônibus que têm horários certinhos, não costumam atrasar. E o transporte público realmente são muito bons, funcionam muito bem nos dois países. Já na questão de segurança, é difícil também comparar entre eles, já que Inglaterra é um país maior que Portugal, né? Talvez na capital da Inglaterra, em Londres, seja um pouco mais perigoso, já que é uma cidade grande, com uma diversidade imensa, com pessoas do mundo inteiro, então é normal que a criminalidade, sim, seja maior. Já a capital de Portugal é sim também um pouco mais perigoso, porque também é uma cidade grande, com mais turismo, mas Portugal sim está lá entre os países com menos criminalidade. Nesses anos que eu morei lá, foram muito tranquilos, eu não tive problemas assim, me senti insegura vivendo nesse país. Então, Portugal e Inglaterra, os dois são países seguros, que o policiamento realmente funciona. Mas é claro, né, como qualquer lugar onde tem ser humano, vai haver sim algum tipo de criminalidade que é completamente normal. Já na questão de trabalho, comparando os dois países, a Inglaterra sai na frente disparado entre Portugal. Já que em Portugal o salário mínimo é muito baixo, então independente de quantas horas você trabalhar, você vai ganhar a mesma coisa. Já aqui na Inglaterra não, aqui o salário é pago por hora. Então, atualmente, a hora é 8,91 libras. Então, quanto mais horas você trabalhar, mais você vai ganhar.
E realmente vale muito mais a pena você trabalhar aqui na Inglaterra do que em Portugal, se você tem intenção de ganhar um pouco mais, né, de guardar um dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor. Eu posso dizer por experiência própria, porque em Portugal, na mesma profissão, mais ou menos, né, parecida que eu tô fazendo aqui, eu ganhava um salário mínimo e trabalhava de 8 a 10 horas por dia, com apenas uma folga na semana. Aqui eu estou fazendo praticamente a mesma coisa, trabalho apenas meio período, tenho 3 folgas na semana e ganho muito mais do que eu ganhava em Portugal. Então, comparando os dois países, sim, Inglaterra ganha de 10 a 0 em Portugal. Na questão de trabalho, vale muito mais a pena você vir trabalhar aqui na Inglaterra. E agora vamos fazer uma comparação entre pessoas, o povo português e o povo inglês. Bom, eu tive a experiência, né, de viver nesses dois países. Eu posso dizer que o povo português é um povo, assim, mais fechado, né, mais na deles, até eles terem mais confiança em você e ter uma amizade, eles são mais na deles. Então, o povo português é um povo muito bom também, mas eles são um pouco mais um pé atrás, assim, e a maneira como eles falam, para nós se torna um pouco mais rude, né, agressiva. Então, para nós brasileiros, a gente não tá muito acostumado. Eu, no início, quando eu cheguei lá, eu falava, meu Deus, como esse povo é ignorante, por que fala desse jeito? Mas é a maneira deles falarem. Muitas vezes não é por mal e não é por falta de educação, é o jeito deles, é a cultura deles. Então, aos poucos, você vai se acostumando com essa maneira de ser do povo português. Já aqui na Inglaterra, já é o contrário. Os ingleses, eles são muito educados, os ingleses, eles são mais gentis. Então, às vezes, até um pouco demais, o tanto que eles falam sorry, sorry, sorry para tudo. Tudo que se você esbarrar numa pessoa sem querer, ou se vai pedir alguma coisa, já é o sorry, excuse me, é só isso. Então, o povo inglês, realmente, eles são mais educados e mais gentis nesses aspectos, mas eles também não são tão abertos, né? Para você conseguir ter uma intimidade um pouco maior com eles, também leva um certo tempo até eles te conhecerem bem, e para poder ter uma amizade. Mas comparando entre os dois países, a Inglaterra tem sim um pessoal, né, ou falando dos ingleses, já que aqui na Inglaterra tem milhões de estrangeiros, então também tem gente do mundo todo, mas falando dos ingleses, eles são sim mais gentis do que o povo português. Me desculpa os portugueses, mas eu sei que é a maneira deles de falar. Não é por mal, né? Não é nada pessoal, é a cultura mesmo, que para nós brasileiros talvez seja um pouco assustador, assim, no início. Depois a gente acostuma e já não se importa mais, já entende que é a maneira deles de falar e tudo bem. E agora comparando então os homens portugueses e os homens ingleses. Bom, eu também tive experiências, né, dos dois países, do inglês não tanto, porque meu marido é inglês, mas foi a única pessoa, né, inglesa que eu tive, e é meu marido, então não tenho muitas experiências assim para dizer, a não ser o que eu vejo ao meu redor. Bom, o povo português, os homens portugueses, são bem parecidos com os brasileiros. São danadinhos, então até na maneira deles chegarem, de falar e tal, são bem parecidos com os brasileiros. Ele tem aqueles chaveco assim, bem, né, pra cima mesmo. E realmente o homem português, ele é mais, posso dizer assim, mais solto, né, pra chegar numa mulher. Já os ingleses não, os ingleses, eles, por mais que são alguns um pouco mais assim, aventureiros e tal, mas eles são mais tímidos ao se aproximar de alguma mulher.
principalmente se for uma estrangeira. Eles não têm muito essa, né, pegada assim de chegando e já, né, falando ali no ouvidinho da mulher. Não, eles vão devagar, te oferecem uma bebida e vão, né, te dando uma cantada assim bem de leve, que até cansa, sabe? Que às vezes você fala, ai meu Deus, mas que demora é essa, que, né? Mas é o jeito deles, eles são assim. Então, entre os homens portugueses e os ingleses, os portugueses são um pouco mais atrevidos, sim. Bom, agora eu vou falar para vocês, bora aprender então algumas palavrinhas em português de Portugal que não tem nada a ver com o nosso português e muitas palavras que eu aprendi lá, tanto que no início para mim eu fiquei um pouco assim, nossa, mas o que isso quer dizer? E também paguei alguns micos, como muitos brasileiros pagam e vão pagar assim que chegam em Portugal. Eu vou ler aqui algumas palavras que eu escrevi, que muitas eu já esqueci, né? Já que não tô morando mais lá, já não falo mais o português de Portugal, mas algumas eu carrego até hoje comigo. Eu ainda falo algumas palavras, talvez até um pouquinho com um sotaque português, porque a gente vicia mesmo. E morei lá, né, durante todos esses anos, então, ouvindo todos os dias, você acaba acostumando com essas palavras. Então, bora lá. Vocês sabem o que é bica? Bica. Bica, em português de Portugal, quer dizer cafezinho, o nosso café expresso, um café simples. E bico. Ai, meu Deus, bico é uma palavra feia em Portugal, hein? Eu não sabia no início, como muitos outros brasileiros, que eu tenho certeza que já passaram por isso também. Logo quando chega em Portugal, você vai fazer uma entrevista de trabalho e aí o português te pergunta, você já tem alguma experiência, já trabalhou, né, aqui e tal? Aí o que que a gente vai responder? Sim, já fiz alguns bicos por aí, né, nada assim sério, só alguns bicos. Cuidado! Cuidado com essa palavra. Não falem bico em português de Portugal, pelo amor de Deus. Bico em Portugal quer dizer sexo oral. Então, pessoal, eu lembro quando eu fui pro meu primeiro trabalho, eu cheguei pro meu patrão e falei, sim, eu já fiz alguns bicos assim que eu cheguei aqui. Ele olhou pra mim e falou, sério? Ah, sério? Você já fez mesmo? Aí depois que foram me explicar, e ele também não levou a sério porque ele já sabia que nós brasileiros, né, pagamos esse mico aí em falar essa palavra que para nós não tem sentido, né, o significado dela em português de Portugal. Bom, e cueca? Cueca para nós brasileiros, nós sabemos que é a parte, né, íntima do homem, né, a roupa íntima do homem. Já em Portugal, cueca é roupa íntima, não só de homens, mas para as mulheres também. Ao invés de falar calcinha, eles falam cueca. Então, cueca em português de Portugal significa a roupa íntima, tanto feminina quanto masculina. E rapariga? Bom, rapariga eu acho que mesmo no Brasil a gente conhece, né? Só que para nós, rapariga é coisa ruim, né? Aquela mulher lá que não presta muito, não. Mas em Portugal, rapariga é apenas uma menininha, é uma menina, uma mocinha. Então, ingênua, nada assim. Já no Brasil, rapariga é aquela rapariga mesmo. E camisola? Camisola para nós também é roupa íntima, né? Para dormir, para nós mulheres. Já em Portugal, não. Camisola significa camiseta. Tanto camiseta masculina, camisola. E o puto? Ai, meu Deus, o puto para nós é uma palavra meio assim, né? Ah, eu tô puto da vida, tô puta da vida. Lá em Portugal não é bem assim, não. Puto é uma criança, é um menininho. Então, não tem nada a ver mesmo com o nosso puto. E sítio? Sítio para nós é aquele lugar, né, que você vai descansar, que tem ali como se fosse uma fazendinha. Sítio em Portugal significa lugar. Qualquer lugar que você for é um sítio. Ah, você conhece aquele sítio? Você conhece aquele lugar? Então, é o lugar. E casa de banho? Casa de banho, pensa aí um pouquinho, o que vocês acham que pode ser? Casa de banho, para nós não faz sentido, né? Mas para os portugueses, casa de banho é o banheiro. Pois é, pessoal, casa de banho é o banheiro. Estranho, né?
Bom, e essa palavra foi uma palavra que até hoje ficou ainda na minha cabeça, que é o se calhar. Tudo que eu vou falar é se calhar, porque lá eles falam muito se calhar. O se calhar é o talvez. Talvez isso, talvez aquilo, então eles falam se calhar, se calhar. Bom, e o talho? Talho, para nós, o que poderia ser talho no Brasil? Já nem lembro mais. E em Portugal, talho é açougue. Pois é, pessoal, o açougue, onde vende carnes. Imagina, vou no talho. Como assim no talho vai no açougue? É isso mesmo, talho. E pequeno almoço? Pequeno almoço, até hoje também eu ainda falo às vezes. O pequeno almoço é o café da manhã. Então, você fala, eu vou ter o pequeno almoço, né, tal hora. Vou ter o café da manhã, tal hora. Então, é o pequeno almoço, o nosso café da manhã. E palhinha? Palhinha, o que será que é palhinha? Palhinha quer dizer canudo. Canudinho, aqueles canudos que a gente toma refrigerantes, sucos e tal. E fita cola? Fita cola, como assim? Faz um pouco de sentido, né? Juntando as duas palavras ali, fita cola. Quer dizer o durex, né? O nosso durex. E empregada de mesa? O que será que é empregada de mesa? Uma pessoa que emprega a mesa? Como assim? Empregada de mesa é o garçom ou a garçonete, ou empregado de mesa. Então, quando você vai, se você trabalha no restaurante, você vai dizer que é um empregado de mesa ou uma empregada de mesa, garçom ou garçonete. E guarda-redes? Guarda-redes, o que será que quer dizer guarda-redes? Guarda-redes é o goleiro. O goleiro do futebol é o guarda-redes. Faz sentido, né? Ele fica ali guardando a rede, mas um pouco meio estranho. Outro bem conhecido também, que é assim que a pessoa muda para Portugal, você tem logo que aprender, senão você vai ficar perdido por lá. Você vai pegar o autocarro. O que é o autocarro? O ônibus. Autocarro em Portugal quer dizer ônibus. Nunca se esqueçam disso, porque você vai usar muito em Portugal. E a paragem? A paragem do ônibus, na verdade, a paragem do autocarro, é o ponto de ônibus. Paragem do autocarro significa o ponto de ônibus. E o fiambre? O que será que é fiambre? Fiambre. Vocês conseguem imaginar o que pode ser? Fiambre é o presunto. É o nosso presunto, pessoal. Que estranho, né? Fiambre. Enfim. E a rotunda? Rotunda, o que será que é rotunda? Rotunda significa aquela rotatória, significa aquela parte onde os carros vão fazer a volta, né? E passam ali, então é a rotunda, a rotatória. E o gelado? É parecido com da Itália. Gelado é sorvete, pessoal. E sanita? O que será sanita? Sanita é o vaso sanitário. Até hoje eu também falo sanita. Eu esqueço de falar privada, vaso sanitário, é sanita. E o que mais? Tem a chávena. O que será que é chávena? É chave? Alguma coisa com a chave? Não, chávena, sabe o que é? É uma xícara. A xícarazinha do café. Chama-se chávena. Se você for trabalhar em restaurantes, então é bom já ir aprendendo que chávena quer dizer a xícara do café. E o comboio? Ah, meu Deus, que essa palavra que no início para mim eu falava, que palavra estranha, vou pegar o comboio. Como assim o comboio? O que é comboio? Comboio é o trem. Então, em Portugal você usa muito trem, você vai pegar o comboio. Pois é. E sumo? Sumo? O que é sumo? Sumo. Sumo é o nosso suco, pessoal. O suquinho. Então, chama-se sumo. Bom, então é isso. Já falei algumas palavrinhas para vocês. Espero que vocês, né, já tenham ouvido falar. Comentem aí, deixem aí nos comentários se vocês já conheciam qualquer uma dessas palavras. E se você mora em Portugal, divide aí comigo alguma das suas experiências, como está sendo para você morar em Portugal. Ou se você está aqui na Inglaterra e já morou em Portugal, compartilha comigo a sua experiência, o que você achou de estar morando em Portugal e agora está na Inglaterra, ou vice-versa.
ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Se ainda não está inscrito, aproveita então, já se inscreva, ativa aí o sininho, assim você vai receber notificações de todos os vídeos que eu postar. E a gente se vê numa próxima, ok? Bye!